Diante da má avaliação pública e do temor dos protestos previstos para o próximo 7 de setembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a data da solenidade que vai marcar o início da presidência da ministra Rosa Weber. Ao invés de ocorrer em 9 de setembro, como foi planejado inicialmente, a data da cerimônia foi empurrada para o dia 12, visando amenizar o ambiente. Os magistrados alegam que, se o ambiente estiver muito tenso, é melhor deixar para Luiz Fux, presidente que está de saída, a responsabilidade pelo discurso em defesa do STF, poupando Weber de desgastes logo no início da gestão. A esplanada dos ministérios em Brasília vai voltar a ser palco do tradicional desfile de 7 de setembro, depois de 2 anos sem a celebração devido à pandemia de coronavírus. A expectativa dos organizadores é a de que o público seja maior do que em anos anteriores, devido ao bicentenário da independência e à proximidade da eleição. E aí, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Pode concluir, inclusive, se quiser, o comentário anterior que tinha caído a conexão. Fica à vontade. 2 minutos e meio, Fiuza. Exato, Vitor. Os comentários estão interligados porque justamente a ministra Rosa Weber, quer dizer, o que ela pode fazer, qual é a receita? Qual é o receituário perfeito do Supremo Tribunal Federal para o seu próprio desgaste? São as suas próprias decisões. O Supremo Tribunal Federal decidir reiteradamente contra políticas públicas do governo federal, e nós estávamos falando ali, no momento em que caiu aqui minha conexão, que é uma medida engenhosa. Não se trata de uma reforma tributária, não haveria tempo para isso, mas o governo não ficou parado. O governo tentou primeiro, de uma outra maneira, evitar a incidência em cascata do ICMS, fez a sua parte desonerando combustíveis, é uma situação de calamidade, fez depois uma concertação, foi ao Congresso, num momento de, ostensivamente, de negociação, né, junto com os poderes. Nós vimos todos juntos lá, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, quer dizer, todos dizendo, estamos numa situação de emergência, nós precisamos desfazer a bomba inflacionária dos combustíveis, vamos ter uma medida emergencial, isso não tem nada a ver com doutrina liberal, etc. e tal. É preciso para o país não entrar na insolvência, ou seja, tudo isso feito à luz do dia, às claras, com total transparência. E o que acontece? Para no STF. E o que o STF faz reiteradamente? Ele decide contra o governo federal. Então, a população que vai às ruas, não adianta ser o ministro Fux a discursar ou ser a ministra Rosa Weber, como eu já falei no comentário anterior, já fez também prorrogação de diligências impróprias contra o presidente da República, estão ostensivamente, inclusive no discurso, na retórica, falam contra o governo. A ministra Carmen Lúcia falou que há um desgoverno, o ministro Barroso faz política o tempo inteiro contra o governo. Então, contra esse estado de coisas, contra uma corte judiciária fazendo política, pequena política em ano eleitoral, não há defesa de imagem que resolva. Então, o próprio STF, dessa maneira, se entrega ao desgaste diante da opinião pública e, evidentemente, que o que a opinião pública hoje teme é pelo equilíbrio do processo eleitoral, que é presidido pelo Tribunal Superior Eleitoral ligado ao STF. Você, Mota, 2 minutos. É isso, Brown. É difícil entender certas decisões, é difícil até comentar. Eu estava vendo hoje num grande jornal do Rio de Janeiro, a manchete também era: segurança do STF é reforçada após ameaça dos apoiadores do governo Bolsonaro. E eu fiquei pensando, como assim? Que investigação fizeram para chegar a essa conclusão? Como é que você pode colocar a culpa de uma suposta ameaça numa enorme parcela da população, justamente a parcela que tem um comportamento contrário a isso, a parcela que prima pelo cumprimento da lei, pela civilidade? Eu fui a todas as manifestações desde 2014, primeiro pelo impeachment da Dilma, depois pela prisão do Lula, depois pela eleição do presidente Bolsonaro, de apoio ao seu governo. Eu nunca vi um único incidente. Eu só via crianças, famílias, bandeiras do Brasil.
eu nunca vi ninguém agredindo. Essa narrativa bizarra de colocar personagens criminosos como protagonistas de uma busca pelo poder e colocar a maioria da população como se fossem fanáticos, como se fossem agressores, como se fossem criminosos, essa inversão bizarra não pode se sustentar.